Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregamos ao Senhor este momento de partilha, esse momento de formação do Grupo Cefas, que seja feita a sua vontade. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre confissão, né? Um pouco sobre conversão e penitência, né? Dando continuidade a esse nosso caminho quaresmal. Por mais que nós estejamos distantes um do outro, nós perseveramos no caminho da paz e no que a comunidade nos pede, né, neste momento. Então, vamos falar um pouco sobre, especificamente, como confissão, né, como fazer uma boa confissão e tudo mais, né? Então, principais pontos para a gente fazer uma boa confissão, né, na minha opinião, também é saber o que é a confissão, né? A confissão, segundo o Catecismo da Igreja Católica, quem não tem, é legal ter, mas tem na internet, tem em PDF, tem como baixar, acho que tem um programinha também que baixa, mas é facilmente encontrado na internet, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele fala que o sacramento da confissão, né, que é o mais conhecido entre a gente, do grupo, a gente também pode ser chamado de conversão, penitência, confissão, né, perdão e reconciliação. Tá lá no 1423, quem quiser depois pesquisar, anotar para ver depois. 1423. Aqui. Chama-se sacramento de conversão, né? O primeiro, conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Também pode se chamar de penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial da conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento de confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial desse sacramento. Em sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor de santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. E também denominado sacramento de perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Chama-se sacramento de reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus, que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, né, que está lá em Mateus 5, 24. Ou seja, a confissão, né, tem essas denominações que são muito parecidas e distintas ao mesmo tempo, né? É muito bom a gente saber tudo que engloba, né? Então eu consegui assim, resumir que a confissão, esse sacramento maravilhoso que Deus nos dá, é simplesmente simplesmente não, né? Mas a gente poder sentir de modo concreto o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A sua misericórdia nos faz sentir amados. Então, por mais que nós sejamos pecadores e falhos, Deus, na sua infinita misericórdia, vem e nos dá a possibilidade de nos reconciliar através desse sacramento da confissão, né? E deste modo a gente se sente amado, né? Que apesar de tudo que eu fiz, apesar de recorrentes pecados, Deus me ama, né? E é misericordioso comigo. E esse é um movimento de amor, né? Então é um movimento muito interessante. Uma das perguntas que eu ouço quando algumas pessoas me perguntam aí, né, no dia a dia, quando a gente vai conversando sobre a igreja, que sou católico e tudo mais, o pessoal pergunta, né, esse negócio de se confessar, né? Você vai lá pro padre, fala seus pecados, ele fica rindo de você, que não sei o que. Não. Aí pergunta, foi os homens que inventaram, né? Os homens que inventaram essa confissão para saber o pecado do outro, né? Quando não é isso. O sacramento da confissão não foi inventado por homem, né? Ele foi feito por Deus, né? Na verdade, ele foi instituído por um homem. Na verdade, um homem feito Deus, né? Então, é o próprio Jesus.
lá em João 20, 23, né? Que ele chega, João 20, para quem está trilhando aí o caminho, quem procura saber mais sobre a comunidade, é uma passagem muito prezada pela comunidade Shalom, né? João 20. Mas depois, outro dia, a gente fala sobre isso, né? João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados serão-lhe perdoados. Então, neste momento, né, também lá, quando Jesus fala a Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu e tudo mais, né? Mas essa passagem específica, aqueles que me perdoarem os pecados serão-lhe perdoados, né? João 20, versículo 23, né? Jesus está instituindo esse sacramento, né? Através dos seus sucessores. E como eu tinha falado no início, muitas pessoas questionam, né, sobre essa questão do padre, né, vai saber dos seus pecados e tudo mais. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, novamente, né, no 1466, né, eu anotei aqui para ficar mais rápido, a gente não se estender muito, né? O confessor não é o Senhor, mas é o servo do perdão de Deus, né? O padre, ele não é Deus, ele não ele é a pessoa que está representando Deus ali naquele momento. Ele é um servo, ele é um instrumento de Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu nesse exato momento, né, da passagem de João 20 e 23, né, e ao longo dos anos, né, dos séculos, foram seus sucessores a chegar aos sacerdotes que estão perto de nós, e eles são servos de Deus, são instrumentos de Deus para que eles possam vir a perdoar os nossos pecados em nome de Deus. Então, somente Deus perdoa os nossos pecados, né? E o padre ali, ele é um servo, né? Lá no Catecismo da Igreja Católica também, no 1467, está escrito assim: a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissão é obrigado, sob penas severíssimas, a guardar segredo absoluto, né? Então, todo padre, ele deve isso à igreja, né? Ele faz um juramento e ele está sujeito a penas severas, né? Porque ele pode ouvir de tudo, né? E tomar as devidas providências ali na confissão com a pessoa, mas de forma alguma, seja qual for o pecado, ele pode externar esse pecado, esse pecado que foi falado em confissão, né? Então, nós devemos ter o coração muito aberto na hora da nossa confissão, né? E confiar plenamente no magistério da igreja, né? No que a igreja nos diz, né? Naquele servo de Deus naquele momento, né? Que está ouvindo a nossa confissão. Se porventura acontecer dele falar um pecado gravíssimo, ele vai sofrer severas consequências, né? Começar pela excomunhão e com certeza vai ter outras penas, né? Os cuidados. Mas nós que somos cristãos, né, estamos no grupo de oração, dificilmente vamos procurar cometer um pecado grave a ponto de ser ridicularizados a tal ponto, né? Então, quanto a isso, a gente não se deve se preocupar e estar com o coração aberto para ter uma boa confissão, né? O que eu acho interessante é que a confissão é para todos, né? Inclusive para os padres. Não tem coisa mais linda de ver um padre confessando com outro padre, né? Porque eles são pessoas normais, são pessoas como eu e você, que devem procurar o perdão, né? A igreja, ela nos pede, né, no mandamento da igreja, que o fiel acima de 7 anos, ele já deve confessar os seus pecados pelo menos uma vez no ano, né? Porém, né, nós que trilhamos o caminho da comunidade, eu recomendo a todos nós do grupo de oração que procuremos a confissão pelo menos uma vez por mês, né? Porque nós sabemos como nós somos pecadores enquanto nós somos falhos, né? O próprio Papa, em 2013, se eu não me engano, teve uma reportagem que repercutiu na época, que ele mesmo falou que ele procura a confissão a cada 15 dias, né? O próprio Papa, né? Ele fala, os bispos, os padres têm que procurar a confissão e ele mesmo confessa a cada 15 dias, né? A cada 2 semanas, assim dizendo, ele procura a confissão. Então o próprio Papa vem nos incentivar a estar nos confessando, né? Se o Papa se confessa a cada 15 dias,
quem somos nós para nos confessar uma vez no ano, né? Lógico, né? É o que a igreja pede, né? Cada um com o seu cada um, né? Mas nós que estamos trilhando o caminho da paz, né? Do grupo Cefas, que a gente se conhece, é muito importante que a gente se confesse pelo menos uma vez no mês. Indico isso, né? Não é obrigatório. Obrigatório é uma vez no ano. Então, não existe coisa melhor. Então, eu quero me atentar aqui também ao exame de consciência, né? E a gente vai falar um pouco também sobre como fazer essa boa confissão, como fazer esse bom exame de consciência, né? A partir dos 10 mandamentos. O exame de consciência é muito importante, né? Esse passo para lembrar na confissão, né? Procurar lembrar de todos os pecados que necessitando confessar, podendo escrever. É muito interessante depois que eu passei a escrever os meus pecados, né, e sentar e rezar, pedir a Deus que me lembrasse, para a gente não cometer nenhum pecado de omissão, né, porque é um pecado gravíssimo, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Eu ter cometido um pecado grave, né, e não ter feito um exame de consciência bom, né? Não fiz exame de consciência, só fui lá e vou me confessar. E esqueci desse pecado. Pô, mas eu esqueci, né? Então Deus perdoa porque eu esqueci. Não, mas você não fez um exame de consciência adequado. Você não esqueceu, você não fez nenhum esforço para lembrar desse pecado. Então é muito, muito necessário fazer um exame de consciência, anotar, escrever, né? Falar, ser objetivo. O que é interessante na hora da confissão, você não precisa falar o porquê você cometeu aquele pecado, mas tem que dizer qual é o pecado e quantas vezes o cometeu desde a última confissão. Exemplo, faltei a missa no domingo. Faltei a missa um domingo. Faltei a missa 5 domingos desde a última confissão. Isso é importante também. Isso também é sobre omissão, né? Falar, padre, faltei a missa domingo. Pô, mas eu faltei a missa todos os domingos, né? A quantidade também é importante, né? Então, para se confessar bem, né, fazer um bom exame de consciência. Também é necessário a gente ter um arrependimento sincero, né? E uma coisa aqui que eu anotei que é muito interessante, né? A gente ter um arrependimento sincero e com o objetivo de mudar, né? Eu lembro de uma história que alguém me contou, um padre, não sei, né? A história é o seguinte: foi um rapaz se confessar e falou: padre, eu roubei 2 galinhas. Eu falei: não, roubei 3 galinhas. Não, roubei 2. Não, roubei 3. Aí o padre pergunta: mas por quê? Você roubou 2 ou roubou 3? Não, eu roubei 2, mas saindo daqui eu vou roubar mais uma. Ou seja, ele estava se confessando sem menor sentido, né? Tipo assim, ele está se confessando, não está arrependido de coração e nem está fazendo meios para fugir desse pecado, né? E assim somos nós, né? É uma falsa confissão a gente se confessar sem ter o objetivo, o arrependimento. Procurar um arrependimento, né? Tá difícil, vai lá, se confessa, pede para marcar uma direção espiritual com o padre. É muito interessante você